Montoro, Savarino e Arthur. Manter ou não manter o trio? A gente conversa sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tássilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço logo de cara para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, também acione o sininho para vocês receberem as notificações de conteúdos novos que eu colocar aqui no canal do Caboclo. Extremamente importante você deixar o like agora, no começo do programa. Você também pode se tornar membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo que você escutou, por apenas R$ 4,99 você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, por um preço de um cafezinho e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que você está vendo agora, porém o pessoal que é membro já assistiu bem antes de você. Você também pode contribuir com o canal enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode deixar sua sugestão, sua crítica, aquilo que você quiser, e eu faço questão, obviamente, de ler aqui durante as lives e os vídeos que eu produzo aqui no canal do Caboclo. Botafogo enfrenta a LDU pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Dessa vez o jogo é na altitude, depois de ter vencido a LDU por 1-0 aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. A questão é que qual seria a melhor formação para o Botafogo levar para Quito, para enfrentar a altitude e também enfrentar a LDU em Quito. Eu tenho advogado nos meus programas, nas minhas participações, inclusive lá no setor visitante, que chegou o momento de se desfazer o trio que o Ancelotti considera hoje como o trio titular do Botafogo: Savarino, Montoro e Arthur. Todo mundo tem visto o Savarino jogando mais centralizado, Arthur caindo mais para a direita e o Montoro caindo mais para a esquerda. Esse trio, na verdade, muita gente se confunde achando que Montoro e Arthur são pontas. Na verdade, eles não são pontas nesse sistema. Embora eles sempre recebam a bola quando se posicionam de maneira muito mais aberta no campo, porém a maneira como eles se movimentam e a maneira como eles fazem a bola circular não tem nada a ver com a atuação de pontas, né? Eles acabam afunilando, acabam jogando mais para o meio. A questão nisso tudo não é somente a maneira como eles tocam a bola ou a maneira como eles se movimentam no campo. O que está em jogo, na minha opinião aqui, e não somente para o jogo contra a LDU, por isso que eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da LDU, eu não costumo fazer pré-jogo aqui no canal do Caboclo, vocês sabem muito bem disso, e nem pós-jogo, mas eu acho que essa formação com esses três jogadores, ela já está, na verdade, na minha opinião, comprometida. E por um motivo muito simples: o Botafogo perde muita força física quando esses três jogadores estão jogando juntos. Pois vejamos, no jogo contra o Corinthians, no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, quando o Corinthians colocou jogadores mais fortes e colocou a maior parte de seus jogadores titulares também, lembra que o Corinthians estava para enfrentar o Palmeiras, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tinha um confronto importante durante a semana, depois viria a se classificar, chegou a poupar alguns de seus jogadores no primeiro tempo. O Botafogo foi amplamente dominante no primeiro tempo, porém no segundo tempo, quando o Corinthians colocou seus jogadores principais, o Botafogo sofreu bastante. Sofreu bastante porque a maneira como o Corinthians se posicionou naquele jogo, partindo principalmente no segundo tempo, de uma pressão um pouco mais alta sobre os defensores do Botafogo, fez com que o Botafogo tivesse mais dificuldade para sair e tivesse mais dificuldade para acessar seus jogadores da frente. Seus jogadores da frente, por sua vez, justamente por não terem esse porte físico e a capacidade também de pressionar alto, acabou proporcionando digamos assim, um conforto maior para a defesa do Corinthians e para o meio-campo do Corinthians conseguir sair com mais tranquilidade para o jogo. O mesmo se repetiu no jogo contra o Cruzeiro. Diferentemente do caso do Corinthians, o Cruzeiro tem muito mais qualidade. E o Cruzeiro dominou o Botafogo praticamente durante os 90 minutos do jogo e resolveu o jogo no primeiro tempo, fazendo, por exemplo, aquele 2-0, onde, mais uma vez, a imposição física do Cruzeiro, uma marcação forte, muito agressiva em cima dos defensores do Botafogo, impedia com que o Botafogo conseguisse construir suas jogadas desde lá de trás, e quando o Botafogo precisava rifar a bola, não conseguia ganhar as disputas, principalmente as disputas pelo alto, porque você colocar Montoro
Montoro, Arthur e Savarino para disputar a bola no alto contra defensores, eles vão perder todas. Você ficou praticamente com um atacante disputando essas bolas, que no caso era Arthur Cabral, e nas oportunidades que o Botafogo tinha, inclusive, para poder sair em velocidade no contra-ataque, a velocidade não acontecia. Muita gente ainda tem essa ideia errada, o Arthur hipotético na cabeça das pessoas, de que ele é um jogador de velocidade. O Arthur não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador de arranque, ele não é um jogador que vai te dar uma corrida muito grande, por exemplo, por 35 metros, e ele não vai chegar na frente dos seus marcadores. Isso não acontece, e quem não consegue perceber isso está vivendo em estado de negação. Montoro também não tem essas características e Savarino também não tem essas características. Logo, a minha tese de que esses três jogadores não podem jogar juntos, né, se sustenta justamente por esse fato. Quando o Botafogo é incomodado, quando a defesa do Botafogo é muito incomodada, quando existe uma pressão alta, forte, em cima da defesa do Botafogo e a gente não consegue sair, a gente acaba tendo que buscar outras soluções, como bolas longas pelo alto, ou então também as bolas mais rápidas, onde a gente busca os contra-ataques. Se você não tem a força física de altura para disputar essas bolas pelo alto, e se você também não tem a velocidade para conseguir buscar esses tiros no contra-ataque, você fica absolutamente neutralizado, e foi o que aconteceu exatamente no jogo contra o Cruzeiro, foi o que aconteceu no jogo contra a LDU. O Botafogo fez uma blitz inicial de 13 segundos, chegou ao gol, e depois disso a LDU, mantendo seu plano de jogo, subiu a pressão sobre o time do Botafogo, não deixou com que a defesa do Botafogo jogasse confortável para poder sair em velocidade, porque não tinha essa velocidade. As tentativas também pelo alto, todas elas se mostraram infrutíferas, porque o AD ganhou todas as bolas no alto do Arthur Cabral e o Botafogo acabou ficando extremamente pressionado. Isso só melhorou a partir do momento que outros jogadores com mais força, como o caso do Matheus Martins, o próprio caso do Nathan Fernandes também e o Tuco, entraram no segundo tempo e o Botafogo conseguiu se impor mais fisicamente. A LDU só não saiu com resultado melhor aqui do Rio de Janeiro, porque tecnicamente também é muito ruim. Já contra o Palmeiras, a gente viu o que aconteceu. O Botafogo subiu o nível físico do time, né, abrindo mão justamente do trio, que eu estou me referindo aqui. A gente conseguiu empurrar o Palmeiras contra o seu campo, contra a sua área. O Botafogo foi muito imponente e poderia ter vencido o jogo se não fosse a falta de eficácia e a falta de capricho dos nossos atacantes diante do gol adversário. Coisa que o Palmeiras, por exemplo, nos ensina, e já tem nos ensinado há muito tempo, que eficiência precisa ser uma coisa extremamente bem trabalhada para que quando você tem a chance, você precisa converter. Foi exatamente isso que o Palmeiras fez com o Botafogo na vitória por 1-0 aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Por isso que eu advogo que a melhor formação para o Botafogo não pode mais ser esses três jogadores, esse trio de meio de campo, não é somente contra a LDU, é para o restante da temporada. Em raríssimas situações, eu acho, esses três teriam condições de jogar juntos, principalmente quando a gente está jogando contra talvez defesas mais fechadas e times que não querem se expor, não querem sair. Mas fora isso, toda vez que a gente enfrentar equipes com mais imposição física, esse trio ele não vai funcionar. Então, qual seria a alternativa? Como você, por exemplo, aí escalaria o time do Botafogo? Logo de cara, eu já digo para vocês que, na minha opinião, o Matheus Martins tem que jogar. Ponto. É o único jogador e talvez o melhor jogador que a gente tenha hoje, que tem um escape mais rápido, que tenha mais velocidade e que também tem força física para trombar com os adversários e para aguentar tranco. Já no meio de campo, né, a gente fica com aquele dilema, né? Mas o Savarino, aquele Savarino que nos deu tantas felicidades no ano de 2024, no ano de 2025 ele simplesmente não aconteceu por N razões, né? Por questões de planejamento do Botafogo, por questões da gente estar no terceiro técnico já no ano, pelo fato de que você já não tem mais o Almada aqui do seu lado. Existem vários motivos. O fato é que para uma proposta de jogo onde você precisa de mais força física, Savarino não é o tipo do jogador que vai te dar isso. Então, o que fazer? Sacar o Savarino e colocar o Tuco? Eu, por exemplo, defendo essa tese. Muita gente vai brigar comigo, você tem todo o direito do mundo de discordar por achar que o Tuco é um cara que ele não tem raça, que é um cara que está sempre ali jogando numa velocidade muito aquém, né, do jogo. Eu, por exemplo, já enxergo de uma outra maneira. Várias
jogadas, vários lances em que o Savarino perde a bola simplesmente por levar no tranco, o Tuco, né, consegue aguentar o tranco, consegue proteger bem a bola e consegue dar sequência em muitas jogadas que geralmente essas características dele não entram nas estatísticas do SofaScore, né, e nem tem como entrar, né, quantas vezes ele foi, alguém trombou com ele e perdeu, por exemplo, na trombada e ele conseguiu seguir com o passe. Isso não é uma estatística, isso não entra, né? Porém, o Tuco é um jogador que, além dele brigar fisicamente no meio de campo por ser mais forte, ele também pode brigar mais pelo alto. Você não teria simplesmente o Arthur Cabral como a única referência de jogador mais alto na frente. E além disso, jogando pelo lado direito, o Arthur, na minha opinião, que é um excelente jogador, eu sempre defendi o Arthur aqui, porém não jogando tão longe do gol assim como ele tem jogado. Nesse sistema que o David criou, o Arthur não vai conseguir jogar com todo o seu potencial, porque ele está muito longe do gol, ele tem muito campo para percorrer, e esse não é o jogo dele. Portanto, eu pensaria numa alternativa, num outro ponta, de repente, para jogar no lugar do Arthur. Poderia até mesmo ser o próprio Savarino, um pouco deslocado pela direita, fazendo essa função de dominar a bola um pouco mais aberta, buscando mais o meio e buscando justamente essa troca de passes com outros jogadores, como no caso Tuco, né, e também aliviando, podendo ajudar, inclusive, o meio de campo do Botafogo a encontrar soluções melhores. Mas especificamente para o jogo contra a LDU, eu apostaria também no outro ponta jogando pela direita. No caso, pode ser o Nathan Fernandes, pode ser também o Jefinho, porém o que a gente precisa nesse jogo, né, contra a LDU é a possibilidade de você conseguir ativar seus jogadores de velocidade, conseguir pegar a LDU desprevenida, porque eles vão dar espaço, principalmente se eles não conseguirem fazer o gol deles no começo do jogo, né, vão dar espaço e a gente precisa da velocidade para poder explorar. O sistema do David Ancelotti de jogar com os laterais como pontas, na altitude pode não funcionar. Então é preciso que você pense que você pode ter pontas que possam fazer justamente possam te dar, na verdade, a velocidade e a profundidade necessária para que a gente consiga chegar com mais eficácia, talvez converter com mais eficiência as chances que porventura a gente venha a criar contra a LDU. E para terminar, eu sei que muita gente é a favor do Botafogo entrar, de repente, já que a gente está falando de força física, em vez do Tuco entrar com aquela trinca, né, de jogadores, o Marlon, o Alan e o Danilo. Tem muita gente que está pensando também em Marlon, Newton e Danilo, né? Eu, na minha opinião, eu não acho que isso seria prudente. Eu acho que isso faria com que o Botafogo entrasse com uma mentalidade de jogar fechado, para sair no contra-ataque, e eu tenho certeza que muita gente vai dizer, mas é exatamente isso que a gente quer, que o Botafogo jogue fechado, que saia no contra-ataque, mas isso vai contra toda a filosofia, pelo menos o que John Textor preconizava no Botafogo, pelo menos quando ele tinha maior influência sobre o Botafogo. Não sei se isso vai acontecer, não sei se isso vai continuar acontecendo, mas na minha cabeça, né, você jogar com três jogadores que têm características de volante, embora um deles possa ser mais adiantado, jogando como um camisa 10, isso representaria mais um improviso. E não vejo, sinceramente, que isso seria a melhor solução para o Botafogo. Essa coisa que a gente tem aqui no Brasil de jogar fechado e sair para o contra-ataque, né, que é a tática Mano Menezes, uma tática que a gente herdou da escola gaúcha de futebol, que fez muito mal, na minha opinião, para o futebol brasileiro, né, e o futebol brasileiro acabou se acomodando em cima disso, né, eu não, particularmente não vejo como a melhor solução, pelo menos para o jogo contra a LDU. Por isso que eu entendo que jogar com jogadores mais velozes e fisicamente mais fortes também do que os atuais jogadores que a gente vem jogando, daria para a gente a possibilidade de subir as nossas linhas de marcação, de fazer uma marcação-pressão, assim como a gente fez contra o Palmeiras, o que, para surpresa de muita gente, representaria menos desgaste físico do que você simplesmente ficar com uma linha mais baixa e ficar olhando o time adversário tocando a bola e achando os espaços dentro das suas linhas e você tendo que ficar correndo atrás da bola. Como é que se comportaria a defesa da LDU, né, se ela tivesse que lidar com uma pressão alta? Será que eles ficariam confortáveis? Será que são jogadores extremamente técnicos que conseguiriam sair de uma marcação forte
de uma maneira mais fácil, e o Botafogo com uma pressão pós-perda também, toda vez que trabalhar uma bola, teria capacidade de conseguir uma pressão pós-perda melhor com esses jogadores que eu falei que eu prefiro, Matheus Martins, Tuco e Jefinho ou Natan Fernandes, ou com Savarino, Arthur e Montoro? Fica aí a indagação, eu quero saber a sua opinião, deixa aí para mim nos comentários, isso é extremamente importante para mim, e não se esqueça, extremamente importante, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos e deixe o seu like, isso também é extremamente importante. Não se esqueça, você pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, isso mesmo, R$ 4,99 por mês você se torna membro e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que você está vendo agora. Lembre-se que os membros já assistiram, então você não precisa ficar para trás. Você também pode contribuir com o canal enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, deixando ali seus comentários, suas críticas, sugestões, opiniões, o que você quiser, beleza? E você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha, eu aposto na vitória do Fogão contra a LDU, tomara que dê tudo certo. Quero saber a sua opinião, coloque embaixo nos comentários e, obviamente, na sexta-feira, depois do jogo, a gente vai ter a nossa live às 9h07 da noite. Um grande abraço. Tchau, tchau.